E para você que está acompanhando com a CUP 2018, a próxima palestrante é a doutora Letícia Coelho. A doutora Letícia, que é enfermeira e obstetra, ela é acupunturista, terapeuta floral, auriculoterapeuta, vem desenvolvendo diversos trabalhos clínicos de parto com auxílio da acupuntura. Hoje vai dar para vocês uma explanação, vai apresentar a sua palestra, que é o trabalho de parto com acupuntura para auxílio na dilatação e na contração. Então, com vocês, a doutora Letícia Coelho. Olá, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez por ter sido convidada, né, a equipe aí organizadora do congresso. Agradecer mais uma vez por ter sido convidada a participar desse evento tão maravilhoso que tem auxiliado aí muitos profissionais na área. Agradecer o Marcelo, a Sandra, toda a equipe. Eu vou iniciar me apresentando. Meu nome é Letícia, eu sou enfermeira, acupunturista. Letícia, né? Exposto Cardoso Coelho Pires, nome bem grande, né? Mas, enfim, Letícia Pires. Vocês vão me encontrar no Facebook, o primeiro nome e o último. Sou enfermeira, graduada fiz graduação em enfermagem. No último ano da faculdade, eu iniciei a minha pós-graduação, né? A minha especialização em acupuntura, medicina tradicional chinesa, aqui em Ribeirão Preto. E ao término, né, da faculdade até a conclusão do curso, eu venho trabalhando com acupuntura até os dias, né, atuais. Então, o meu foco, né, de atendimento é dentro do meu consultório, tenho meu local de atendimento, onde eu presto aí os meus atendimentos de acupuntura, tá? E nesse meio tempo, né, todos esses anos, eu venho fazendo outros cursos específicos dentro da saúde da mulher, pediatria, analgesia. Acho importante até o profissional ele sempre estar se atualizando. Então, eu sou enfermeira, acupunturista, terapeuta floral e estou aqui para passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, estou à disposição, né, para esclarecer, enfim. Tenho trabalhado com o tema aí da minha palestra é um tema que desperta bastante interesse e eu trabalho bastante com gestantes aqui na minha cidade. Como eu falei, eu sou de Ribeirão Preto, então eu tenho trabalhado bastante com os gestantes aqui dentro da minha cidade, tá? Bom, então o tema da minha palestra, aqui estão os meus contatos, né? Meu e-mail para se alguém quiser, pode me mandar algum e-mail. Tem aqui a minha fanpage, né, no Facebook. Não tem o site, nada disso, é só a fanpage. E o meu telefone de contato fica aí também para se alguém quiser, fique à vontade para entrar em contato aqui comigo, tá? Bom, eu vou falar para vocês, a palestra de hoje é sobre trabalho de parto, acupuntura no auxílio na dilatação e contração. Vou falar para vocês sobre isso. Acupuntura no trabalho de parto. O que a acupuntura, como é que ela faz, né? Como é que ela ajuda nessa questão da contração e da dilatação para o auxílio aí do trabalho de parto. Vou começar a falar um pouquinho sobre o parto humanizado. O parto humanizado, ele no Brasil, é uma nova forma de lidar com a gestante, respeitando a sua natureza e a sua vontade. Então, tem se falado muito de parto humanizado, né? Tem se priorizado muito essa questão do parto humanizado, até por conta dos benefícios que trazem, né, esse tipo de parto, tanto para a gestante, para a mãe, quanto para a criança. Então, tem se falado muito nisso, tem se discutido muito isso e as ginecologistas, elas têm adotado muito, né, essa questão do parto natural, parto humanizado. Vou falar um pouquinho para vocês do parto,
tá? O que é o parto? O parto é um grande momento de passagem de uma pessoa. A passagem de um mundo protegido, que é uterino, para o mundo exterior, com todos os seus estímulos e novidades. Por ser a primeira separação fundamental pela qual passa na vida, o indivíduo, ao vivê-la, registrará dela uma impressão básica, que afetará e ressoará em todas as futuras separações pelos quais a pessoa passa. Desmame, saída do campo da família para o campo social e separação não só de pessoas queridas, como também de situações conhecidas. Então a gente está falando primeiro para vocês um pouquinho, estou falando um pouquinho, iniciar aqui com o que é o parto, né? Como é que funciona, o que acontece. O parto traumático, um parto traumático súbito, fora do seu tempo natural, deixa uma marca de separação tão estressante que pode afetar de maneira negativa as separações posteriores, ou mesmo fortalecer o medo em relação a elas. O trabalho de parto, como o nome já diz, é trabalhoso, não só para a mãe, mas também para o bebê. Desse trabalho conjunto surge uma grande experiência de dor e alegria. É esperado que essa separação contenha em si certo grau de ansiedade e angústia. Contudo, faz também parte dessa passagem o convite ao novo. E para o terapeuta que acompanha sua paciente, a compreensão dessa esfera emocional ajuda a percorrer esse caminho de modo mais funcional. Isso é verdade, né? Porque quando a gestante procura um serviço, né, de acupuntura para fazer qualquer tratamento, ou seja, para enjoo, para dor de cabeça, eu tenho com muita frequência assim, as gestantes que me procuram por cefaleia, por enxaquecas ou até por dores no nervo ciático, aí a gente faz todo um trabalho, então tem toda uma história, né, em volta em relação a essa gestante. Muitas querem um trabalho de parto, mas entre o trabalho de parto, assim, para ele acontecer, existem muitos fatores que influenciam. Então, de todas as pacientes que eu atendo, algumas têm sucesso, outras não têm sucesso, e não é porque a acupuntura não deu certo, tá? Deixar bem claro isso, porque entre você conseguir ter um trabalho de parto e você não ter, algumas questões que envolvem assim muito fortes. Será que realmente essa gestante ela quer ter esse parto natural? Será que ela está disposta a sentir aquela dor que ela vai sentir, né? Como é que está o medo dessa gestante? A acupuntura ela vai amenizar, mas cada pessoa tem a sua característica, né? Então isso é importante a gente, né, até durante as sessões trabalhar com a gestante, tá? Vamos continuar falando sobre o parto. A mulher, quando entra em trabalho de parto, ela ativa uma parte primitiva do cérebro, que nada tem a ver com as funções mais elaboradas do neocórtex. Ou seja, no momento do parto, minimizamos o nosso lado crítico e desligamos o autocontrole e o pensamento racional, para nos sintonizarmos com os nossos instintos mais primários, que nos ajudarão a trilhar esse caminho desconhecido e amedrontado. É muito bonito, né, tudo isso que acontece fisiologicamente falando com a mulher durante o trabalho de parto, né? Durante o trabalho de parto, o corpo da mãe libera a ocitocina, que vai causar o quê? As contrações uterinas e ajudar na descida do leite. O pesquisador francês Michael Odent chama a ocitocina de hormônio do amor. Segundo suas pesquisas, esse hormônio, que somente é liberado quando a mulher está em trabalho de parto, ele é importantíssimo para estabelecer a relação entre a mãe, pois atua modulando o comportamento de reconhecimento e de ligação entre os dois. O trabalho de parto induz uma ligação que vai além da nossa vontade de ser uma boa mãe ou da idealização do papel materno, pois a sua função maior é ligar química e naturalmente a mãe ao bebê.
Outro ponto importante é o aumento de hormônios, né? Tanto de estrogênio ou estrógeno, que é característica do yin, né? E a diminuição global da progesterona, que é o yang, normalmente observados em qualquer parto. Segue-se ao parto a queda dos níveis globais, tanto de estrógeno quanto de progesterona, ou seja, uma grande virada energética. Uma avalanche de hormônios é suficiente para desequilibrar qualquer pessoa. Então, são situações fisiológicas que acontecem, né, durante o trabalho de parto, que desequilibra totalmente a mulher, a gestante ali que está entrando em trabalho de parto. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse trabalho, né, que a gestante procure pela acupuntura, que ela tenha consciência da importância da acupuntura tanto durante o trabalho de parto, no pós-parto, no pré-parto, né? Então, isso é muito importante. Na realidade, eu falo para as minhas pacientes, para todas as pacientes que vêm ao meu consultório, que me procuram, que o trabalho, a acupuntura, a gente nunca deve parar de fazer. Né? A acupuntura, o tratamento de acupuntura é simplesmente maravilhoso e a gente nunca deve parar de fazer. Imaginem, ainda sobre o trabalho, né, sobre o parto, o que é, né, como é que funciona, o que acontece. Imagine uma enorme tensão pré-menstrual elevada à 10ª potência, porém, sabiamente, a natureza contrabalança tudo isso com a intensa ligação amorosa mãe-bebê, auxiliada pelo trabalho de parto e pela liberação da ocitocina. Impedir o trabalho de parto sem que haja necessidade pode acarretar, inclusive, consequências na recuperação da mulher durante o pós-parto. Tendo em vista todos esses aspectos, a mulher que opta, por qualquer razão, pela cirurgia cesariana precisará também de apoio e orientação. E assim, estamos falando muito em trabalho de parto humanizado, em parto natural, né, que é a melhor escolha, né, que a mulher deve fazer, enfim, mas é uma escolha, a gente tem que respeitar a escolha da mulher, tá, independente de qual opção, né, de qual situação aconteça, e dar todo o apoio para essa gestante, seja numa cesariana, seja num parto natural. Esse é o nosso papel como profissionais. Fisiologia da mulher. Vamos falar um pouquinho agora da fisiologia da mulher antes de entrar, né, em toda a questão dos pontos para efetivamente aí falar dos pontos que trabalham essa questão da indução de trabalho de parto, né? E aumento da dilatação e contração, que isso realmente acontece, é muito bom, é muito eficaz. Então, falando um pouquinho vamos entrar na fisiologia da mulher. As particularidades fisiológicas da mulher se manifestam através dos fenômenos das menstruações, leucorreias, gravidez, parto e lactação, que é o aleitamento. A abundância de Qi, Shui, o bom funcionamento dos órgãos, uma boa circulação nos vasos sanguíneos permitem assegurar todas essas atividades. A fisiologia da mulher é dominada pelo sangue, Shui, na medicina tradicional chinesa, onde o triplo aquecedor inferior abriga o órgão útero e tem responsabilidade energética sobre o mesmo, suprindo o sangue que comanda esse órgão feminino. Esse sangue Shui e a energia Qi que envolve o útero são responsáveis por muitas alterações femininas. As mulheres são Yin, porém, possuem alguns aspectos fisiológicos Yang, ao contrário dos homens, que são Yang, e possuem alguns aspectos fisiológicos Yin. Enquanto a fisiologia feminina é enraizada no sangue, a do homem é no Qi.
Os homens suprem as essências, enquanto que as mulheres suprem o útero, o sangue e o feto. Vamos falar um pouquinho do útero. O que é o útero? O útero é um órgão que pertence ao sistema Yang, juntamente com o cérebro, ossos, medula espinhal, vasos sanguíneos e vesícula biliar. Este possui ligação com os meridianos dos rins, do Renmai, controla os canais Yin e Chongmai. Encontra-se relacionados com o armazenamento de energias ancestrais e nutre os genitais. Tem uma forma de cavidade em que a menstruação e o trabalho de parto são descargas ou eliminações realizadas pelo útero característico dos órgãos Yang. Por outro lado, armazena sangue e nutre o feto durante a gravidez, semelhante às funções de órgãos Yin. Falar algumas generalidades da gravidez. O segmento da gravidez tem uma tripla finalidade: avaliar a boa evolução da gravidez, despistar os fatores de riscos capazes de repercutir na mãe ou no feto, e diagnosticar e tratar uma patologia. Fisiopatologia da gravidez, generalidades e fisiopatologia. Segundo o aforismo chinês, o crescimento do feto é garantido pelo sangue da mãe. Assim, o desenvolvimento fetal depende do estado dos órgãos, fígado, rins e baço da mãe. O fígado, que armazena o sangue, os rins, que são receptáculo e o detentor do yin inato e adquirido, e o baço, que produz e controla o sangue. A gravidez vai provocar um acúmulo de sangue e de líquidos na matriz, sob a direção dos meridianos Chong e Ren. No decorrer da gravidez, essa concentração de Yin dentro do Yin vai tornar-se preponderante às expensas do sangue periférico da mãe, Yin dentro do Yang. A harmonia da gravidez depende de um estado frágil, complexo e instável, que resulta da associação de 3 equilíbrios: sangue e ti materno, sangue e ti fetal e mãe e feto. Fisiopatologia do trabalho de parto. As fases do trabalho de parto normal ocorrem de forma seguida e incluem a dilatação do colo do útero, período expulsivo e a saída da placenta. Geralmente, o trabalho de parto inicia-se espontaneamente entre as 37 e as 40 semanas de gestação. E existem sinais que indicam que a grávida vai entrar em trabalho de parto. A mulher, quando ela tem lá os pródromos, que são as contrações de treinamento, então a mulher, o corpo da mulher, ele começa a se preparar para o trabalho de parto. E, caso essa gestante faça acupuntura, a chance até dela ter um sucesso, é muito grande. Ela vai passar por todo esse evento, esse trabalho de parto de uma forma totalmente diferente, com menos dor, com mais tranquilidade, tá? Então é importante quando a gestante nos procura, pelo menos quando ela me procura, para saber o que é que a acupuntura vai ajudar, para o trabalho de parto. Auxilia na contração, aumento das contrações, dilatação, auxilia em várias questões emocionais, auxilia na questão da dor, e vários outros fatores, porque a acupuntura ela vai trabalhar o equilíbrio dessa gestante. Quando a gestante começa, quando ela faz já o acompanhamento com o acupunturista desde o início da gravidez, ela vai passar por todas essas fases de uma forma diferente. O fim da gravidez é caracterizado pela troca da fase de acúmulo de Yin para uma fase de padrão Yang. O Yang expele o Yin. A força do Yang
provê o movimento de expulsão do feto. O TI empurra o sangue e abre a porta do útero, promovendo um movimento descendente, um movimento correto, que é a descida, né, do bebê. Ainda sobre a fisiopatologia do trabalho de parto. De acordo com a medicina tradicional chinesa, o trabalho de parto é resultado do movimento livre do Qi, da prevalência do Yang sobre o Yin e da abertura das portas do útero. O atraso na entrada em trabalho de parto resulta da ausência e ou estagnação do Qi e Xue, que impedem o movimento descendente do feto. O feto ele tem que descer, né? Então, alguns desequilíbrios podem afetar essa descida, né, do bebê. A estimulação de pontos de acupuntura vai aumentar a descarga de ocitocina pela neurohipófise e a atividade dos núcleos talâmicos. Anteriormente eu falei aqui, né, mostrei um outro slide, que o trabalho de parto ele vai acontecer por conta da liberação da ocitocina. Então ele só acontece quando ocorre essa liberação de ocitocina. E existem estudos que mostram que a acupuntura ela aumenta a descarga de ocitocina pela neurohipófise, né, fazendo com que o trabalho de parto ocorra de uma forma assim mais natural possível. Aqui, ó. Estudos realizados verificaram que as gestantes sujeitas à acupuntura para indução do trabalho de parto necessitavam de menores quantidades de ocitocina para estimular as contrações uterinas durante o trabalho de parto, porque existe, né, dentro, quando a gestante está em trabalho de parto, o uso, né, isso de acordo com avaliação médica, enfim, mas existe o uso de ocitocina sintética, tá? Caso a ginecologista, né, o obstetra veja a necessidade, ele faz o uso aí da ocitocina sintética. E as gestantes que são sujeitas à acupuntura, né, olha que interessante, elas necessitavam de menores quantidades de ocitocina. Para quê? Para estimular as contrações, né, durante o trabalho de parto. Ao termo da gravidez, a matriz até então passiva torna-se ativa. O Yang expulsa o excesso de Yin, o Qi empurra o sangue e a porta do útero abre-se. Essa ação de pôr em atividade progressiva se manifesta ao nível de todos os elementos da matriz, da qual cada um potencializa a dinâmica do outro e concorre para produzir o aparecimento do curso contrátil, a dilatação passiva do colo do útero, a ruptura da bolsa das águas e a expulsão do feto. Ainda sobre a fisiopatologia do trabalho de parto. Se o Qi for correto e o sangue circular bem, o parto é harmonioso. A harmonia dos 5 sentidos e do Zhang Fu contribui ao equilíbrio do Qi e do sangue e condiciona o bom desenvolvimento do parto. A patologia do parto é dominada pela desarmonia do Qi e do sangue. 2 síndromes estão na base: a fraqueza e vazio do Qi e do sangue, ou a estagnação do Qi e do sangue que evolui para o acúmulo de sangue. Vamos falar um pouquinho da história, né, da acupuntura no trabalho de parto, a acupuntura usada para o trabalho de parto. Em 1972, foi realizado na Suécia o primeiro parto com o uso da acupuntura. Em 74, na França, tiveram 20 partos estimulados, né, por eletroacupuntura em primíparas e multíparas.
Em 1975, na China, 200 mulheres entraram em trabalho de parto usando analgesia por acupuntura. A acupuntura é usada cada dia mais como forma de tratamento ou como terapia complementar durante toda a gestação. Não existe contraindicação, trazendo muitos benefícios para a mãe e para o bebê. Assim como auxilia durante toda a gestação, também é utilizada para indução natural do parto e controle da dor durante este período. Pessoal, algumas pessoas depois do congresso do ano passado, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas em relação a isso, se eu tinha medo de trabalhar com gestante, enfim. Existem vários tratamentos que podem ser feitos, para a gestante. Esse, eu estou falando especificamente para a indução do trabalho de parto, tá? Mas eu acho importante a gente ter sempre segurança quando estamos trabalhando com gestantes, principalmente com gestantes, porque existem essas situações de vocês que a gente escuta, mas a acupuntura pode ocasionar parto prematuro, enfim. Se vocês tiverem segurança, né, dos pontos utilizados aí para a gestante, vocês conseguem passar também essa segurança para ela, né, tranquilizar a gestante nessas situações, tá? Mas o que eu estou falando aqui para vocês hoje, por exemplo, é sobre o trabalho de parto, tá? A acupuntura, como é que a gente faz, quais são alguns pontos, né, que eu utilizo principalmente, e de acordo com algumas pesquisas que eu fiz também, né, os pontos mais utilizados para que isso aconteça, para favorecer, né, esse trabalho de parto. Ainda falando um pouquinho, né, da acupuntura do trabalho de parto. No processo de indução do trabalho de parto, a técnica acupuntural estimula a neurohipófise, como eu falei anteriormente, a libertar a ocitocina. A ocitocina vai fazer o quê? Vai induzir ainda mais as contrações, aumentar as contrações uterinas, e também vai atuar ao nível da analgesia, aumentando o limiar de dor da gestante. Isso é importantíssimo. Existem os pontos também que eu coloco nas gestantes. A dor ela vai sentir, tá? Mas aumenta, né? A acupuntura ela vai aumentar o limiar de dor da gestante. E por incrível que pareça, quando eu falo isso para as minhas gestantes dentro do consultório, elas ficam assim muito felizes, né? Porque isso realmente acontece. Atualmente, a acupuntura tem sido cada vez mais utilizada na indução do trabalho de parto, em virtude dos problemas associados com terapias farmacológicas, acarretando em redução do tempo médio de trabalho de parto. Isso também é uma situação muito importante. Os partos que às vezes demoravam 40 horas, sei lá, enfim, muitas horas, hoje eles diminuem muito por conta do uso da acupuntura. Eu tenho gestantes que entraram em trabalho de parto por 6 horas, né? Ficou lá nesse período de trabalho de parto por 6 horas. Eu tive gestante que ficou nesse período de trabalho de parto por 8 horas, por 10 horas, né? Como diz aqui, varia entre 10 a 29 horas. Da tensão psicológica no momento do parto, isso também é muito importante, porque a acupuntura, né, ela vai atuar nessa questão emocional da mulher, no número de falhas do processo de indução do trabalho de parto, na necessidade de instrumentalizar o parto, do risco de hiperestimulação uterina e aumento da velocidade de maturação cervical, com o aumento do uso da técnica acupuntural, poderá ocorrer um incremento no número de partos vaginais, maior satisfação da parturiente e diminuição dos custos relacionados com o parto. Nós sabemos que o custo de um parto natural é diferente do custo de uma cesariana, né? Eu tenho esse conhecimento por ser enfermeira, né? Então eu sei essas formas aí dos custos, enfim. E me perdoe. Os benefícios para a gestante, né, com um trabalho de parto natural, são bem maiores.
Gente, me perdoem aí essa gripe, mas que tá meio complicadinho o tempo. Bom, acupuntura no trabalho de parto. No trabalho de parto, a acupuntura pode desempenhar um papel fundamental ao aliviar a dor da parturiente, reduzir significativamente a sua duração, relaxar a gestante e ainda aumentar as contrações uterinas. Pesquisas sobre o assunto indicam que a acupuntura realmente provoca a intensificação das contrações uterinas, com a estimulação de pontos específicos e liberação de hormônios necessários para tal efeito. Em uma pequena universidade da Carolina do Norte, um estudo foi realizado com mulheres com 39,5, 41 semanas de gravidez, e 70% daquelas que receberam apenas 3 sessões de acupuntura entraram em trabalho de parto de forma natural, em comparação com 50% das que não receberam tratamento de acupuntura. Então, vocês veem, né, que assim, estudos estão sendo feitos cada vez mais, né? Maciossia, 2000, refere que existe eficácia da acupuntura na intensidade das contrações, mas que muitos bebês não nascem devido à desproporção cefalopélvica. Esse autor ainda afirma que a mulher no trabalho de parto pode apresentar problemas emocionais e físicos que afetam o desfecho final do mesmo. Isto é, o parto é instintivo e emocional. Traumas, desejos e emoções afloram durante o trabalho de parto. E métodos alternativos como a acupuntura, desbloqueando a energia do fígado e coração, moxa, tonificando a energia do rim, e o apoio emocional e físico são necessários na assistência à mulher no parto. Foi o que eu falei anteriormente, que para a mulher entrar, ela entra em trabalho de parto, mas para esse parto natural, realmente, se ele vai acontecer ou não, isso depende de muitas questões, são muitos fatores que envolvem tudo isso. A grande maioria tem, né? É eficiente aí, todo esse trabalho que é feito. O estudo de Yamamura 2001 mostrou que harmonizando o Qi do sangue, fortalecendo o aquecedor inferior, o feto fica calmo e o trabalho de parto se harmoniza, dispersa energias perversas e clareia a mente. Desta forma, os partos das gestantes da pesquisa que foi feita, né, fluíram normalmente. A acupuntura, como eu falei para vocês, ela deve ser utilizada durante toda a gestação, avaliando sim o estado de equilíbrio da gestante, vendo quais meridianos estão em deficiência e quais estão em excesso que podem dificultar o trabalho de parto. A estimulação de pontos de acupuntura incrementa o número de contrações uterinas pela ação da ocitocina. Indução de trabalho de parto. Como é que pode ser feito? Pode ser realizado a partir da 37ª semana de gestação. Antes não deve ser realizado, tá? Porque a maturação do bebê, ela acontece a partir desta fase. Então, a gente vê aí que as mulheres, elas estão, geralmente, né, a mulher, ela pode entrar em trabalho de parto a partir da 37ª semana de gestação, e é quando esse trabalho, especificamente para indução de trabalho de parto, eu realizo a partir da 37ª semana de gestação, tá? No meu consultório, como eu falei anteriormente para vocês, eu atendo muitas gestantes, né, e eu vou passar aqui um pouquinho da minha experiência e dos pontos que eu mais utilizo, tá? Lembrando que não uso todos os pontos juntos, né? Aí vai da sua avaliação dentro do seu consultório durante o seu atendimento, tá? Quando a gestante entra no meu consultório, para fazer essa indução de trabalho de parto, eu utilizo eletroacupuntura. Coloco aí 2 pontinhos com eletro, só esses 2 pontos que eu utilizo o eletro, tá? Eles não cruzam e eles são importantes para quê? O eletro, ele vai intensificar o estímulo, tá? Eu já realizei já fiz, né, o uso desses 2 pontos em gestantes com e sem eletro, tá? E
a resposta, né, que eu tive do estímulo da descida do feto, do aumento da contração, foi menor na gestante sem o uso do eletro. Então, a eletroacupuntura ela vai intensificar, né, todo o trabalho que vem sendo realizado, que vai ser realizado aqui para a gestante. Periodicidade da gestante, né? Quantas vezes essa gestante vai no consultório? A partir de 37 semanas, ela vai diariamente, tá? Só que, infelizmente, a gestante, ela não procura, é muito difícil a gestante que nos procura com 37 semanas. Geralmente, ela me procura com 40, com 41 semanas. Então, é um prazo limite, né? Então, ela vai diariamente. Às vezes, ela vai de manhã e vai à tarde, tá? Para quê? Para a gente intensificar o estímulo para que as coisas fluam, né? Ocorram da melhor maneira possível, tá? Então, aqui, ó, os pontinhos que eu utilizo com eletroacupuntura, tá? Para quê? Para abrir a cervix, aumentar a contração e estimular a descida do feto. Onda contínua 10 Hz ou em 25 minutos, ou onda contínua 15 Hz 20 minutos. Os pontos são BP6 e IG4. BP6 positivo e IG4 negativo, sem cruzar, ok? Então, do lado direito, BP6 e IG4, tá? E do lado esquerdo, BP6 e IG4 e o eletro sem cruzar, tá? Aqui tá a localização, né? Mostrando aqui um pouquinho a localização do BP6 para vocês, tá? Localizado a tracção proximal. Eu não vou falar de localização de pontos, aqui é só mais para mostrar para vocês, tá? BP6. E aqui, mostrando um pouquinho para vocês a localização do IG4. Não são só esses dois pontos que eu utilizo, tá? Eu utilizo outros pontos. Esses dois pontos, o BP6 e o IG4, são pontos que eu coloco o eletro. Eu uso aquele aparelho, eu tenho, né, aquele aparelho NKL, tá? Então, é esse aparelho que eu utilizo. Onda contínua, como eu falei no slide anterior, ok? Nos slides anteriores. Outros pontos que eu utilizo para gestante, né? O VB21, ele vai ajudar na descida do feto, tá? Então, a gestante, eu também utilizo o VB21. Em algumas gestantes, não são todas, foi o que eu falei. Aí vai de acordo com a sua avaliação, né? De acordo com o que a gestante passa também para vocês da avaliação médica, né? Se o bebê está totalmente encaixado, né, não tem necessidade, de repente, de você colocar um VB21, enfim. Então, vai tudo da avaliação que você faz de como a gestante chega no seu consultório. O F3, ele vai ajudar a circular, né, a circulação do do fígado, tá? Então, o F3 também é um ponto que, geralmente, eu utilizo em algumas gestantes. Outros pontinhos aqui que eu utilizo. Bexiga 32. Na realidade, eu uso bexiga 31, 32, 33 e 34. Mar das águas, tá? Que vão aliviar a dor lombar e estimular os músculos do útero, né? E também vão auxiliar aí no rompimento da bolsa, tá? Rompimento de bolsa, né? Como chama? Mar das águas. Então, bexiga 31, 32, 33 e 34 são pontos que geralmente eu utilizo nas gestantes quando elas vão para indução, procurando por esse tratamento específico, indução de trabalho de parto, ok? Outros pontos que eu utilizo, e aí vem a questão de você conversar com a gestante, o VC1. VC1, a localização dele que é um pouco, né, assim, vamos dizer, um pouco chatinha em relação, né, para a gestante, enfim. Mas as gestantes, elas aceitam quando eu explico a importância desse ponto, porque ele aumenta a dilatação, tá?
Tá aí a localização desse ponto, e ele é um ponto assim importantíssimo, super, muito eficaz, tá? Que pode ser usado para as gestantes. Alguns outros, né, pontos que podem ser utilizados para a indução de trabalho de parto, indução das contrações, né, que é aumento das contrações, dilatação, enfim. Como eu falei para vocês, o IG4 e o BP6 são pontos fundamentais, tá? BP4 pode ser utilizado, VC2, VC3, VC4, VC5, R13 e R14 também podem ser utilizados com angulação aí da agulha de 15 graus, tá? Não colocam agulha 90 graus. Ângulo da agulha nesses pontos, VC2, 3, 4 e 5, R13 e R14, agulha 15 graus. Causas da demora no trabalho de parto. Como eu falei para vocês, existem duas causas que podem dificultar, né? Podem fazer com que a mulher demore para entrar em trabalho de parto. Deficiência do Ti do sangue ou estagnação do Ti do sangue. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas causas, tá? Sobre a estagnação do Ti e do sangue. Etiologia. Ocorrem perturbações nas sensações. O paciente está amedrontada, bloqueada pelo parto, ou são primíparas, né, ansiosas e tensas demais. Faz muito frio durante o parto, o Ti e o sangue estagnam sob o efeito do frio. Sintomas: trabalho de parto prolongado, contrações muito dolorosas com irradiação lombosacra intensa, o feto não desce, um cansaço, apatia, pulso profundo, rugoso, ou profundo e em corda, ou ainda profundo e tenso, rosto escuro, violáceo, a língua fica, né, geralmente vermelha, escura, revestimento delgado e gorduroso, algumas vezes com presença de petequias. Tratamento. Princípio terapêutico: regularizar o Ti. Não está tendo uma estagnação do Ti do sangue? Então eu tenho que regularizar esse Ti, vivificar o sangue, expulsar essa estagnação. Isto é o quê? Regularizar e fazer circular o Ti do fígado. Pontos principais, né, para melhorar essa estagnação do Ti e do sangue. IG4 e BP6. Por quê? Vão regularizar o Ti e desfazer essa estagnação do sangue. O F3 vai promover um efeito espasmódico, ponto Yuan do meridiano Jueyin de perna. Bexiga 67, que vai induzir o parto. VB34, dilata a cérvix. Estômago 30, regulariza o Ti de Chong-Mai e expulsa a estagnação de sangue. Ainda sobre a estagnação do Ti e do sangue, alguns outros pontos complementares que vão auxiliar a descida do bebê. Bexiga 60 e VB21. Auriculoterapia, né, pode colocar, além de alguns pontos, né, fora o Shenmen, simpático, útero, relaxamento muscular, né, analgesia, pontos para ansiedade, enfim, tá? Outro problema, né, o Ti sangue vazios. O que fazer? Né? Etiologia: constituição física fraca, estafa, doença durante a gravidez, multigestação, ruptura prematura das membranas, o Ti e o sangue se dispersaram em grande quantidade, os esforços do parto foram precoces ou grandes demais, suscitando esgotamento do Ti. Lembra que acontece uma liberação muito grande de energia, né? Um desequilíbrio energético muito grande, tá? Ti e sangue vazios. Sintomas: trabalho de parto prolongado, contrações fracas ou ausentes, dilatação atrasada do cérvix, cansaço, apatia, mente abatida, não deseja falar,
respiração curta, breve, palpitações, corpo da língua pálido, pulso superficial grande e vazio ou pulso fino, tênue, fraco e mesmo desordenado nos casos graves. Tratamento: tonificar o Qi e o sangue para induzir o trabalho de parto. Pontos principais: IG4, que é o ponto Yang do braço, né, que vai comandar o Qi. Estômago 36 e BP6 reforçam e tonificam o Qi. Bexiga 67, ponto Jing do Taiyang de perna, apressa o parto, induz o trabalho de parto e junto com o bexiga 60, após 10 minutos do início de inserção das agulhas, tá? Bexiga 60 para quê? Eliminação do líquido. E R7, tonifica os rins e favorece o parto. Conclusão: a acupuntura, ela é eficiente na indução de contrações uterinas, não provocando efeitos secundários ou indesejados inerentes aos medicamentos utilizados para esse fim. Como foi falado anteriormente, a acupuntura tem efeito similar ao hormônio sintético ocitocina e com o uso dos pontos específicos à indução do trabalho de parto, a ocitocina endógena ela é liberada e as contrações uterinas aumentam em número e intensidade. A estimulação de pontos de acupuntura para a indução de trabalho de parto provoca alterações no útero, tanto a nível hormonal quanto histológico. Evidências científicas recentes sugerem que a utilização da acupuntura durante o trabalho de parto está associada à redução da quantidade de analgesia epidural, ao menos uso de ocitocina e prostaglandina, a diminuição da duração do trabalho de parto e a maior sensação de relaxamento por parte da parturiente. A acupuntura, então, ela vai atuar na indução do trabalho de parto ao incrementar as contrações uterinas através da estimulação da neurohipófise, libertando maiores quantidades de ocitocina e proporcionando maior limiar à dor, através de maior secreção de dinorfinas. As contrações uterinas mais vigorosas encontram-se associadas à estimulação dos pontos de acupuntura corretamente estimulados. Então é importante, né, a gente fazer o estímulo correto daí dos pontos de acupuntura para que essa gestante tenha sucesso. Mas, lembrando, como eu falei para vocês anteriormente, o sucesso do trabalho de parto natural, humanizado, né, que a mulher decida fazer, não é só, não necessariamente só por conta da acupuntura, tá? É o que eu falei, são muitos fatores aí que interferem, que influenciam, né, para que esse parto natural realmente aconteça, tá? Quero deixar aqui meu muito obrigado pela participação, muito obrigado a toda a equipe organizadora, obrigada mais uma vez, né, pelo convite feito. Deixar novamente o meu contato aí para vocês. Se alguém precisar, pode entrar em contato via telefone, via e-mail, enfim, tá? Muito obrigada novamente pela participação de vocês. Até o próximo encontro. Agora eu quero fazer para você um convite muito especial. Este sim é realmente um convite para você que tem interesse em obter todas essas palestras que serão cedidas para você, logicamente, nos horários fixos. Essas palestras estarão sendo distribuídas gratuitamente para você assistir. Agora, se você não tem tempo, se você gostaria muito de assistir uma palestra, mas existe um compromisso naquele dia, ou se você dali uma semana gostaria de rever essa palestra, esta é uma oportunidade única para você poder ter todas as palestras, assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, durante 2 anos. E além disso, se você adquirir
esse acesso através dos membros VIP, o membro VIP do Conacup, você terá direito ao Conacup 2015, 2016, 2017 e também o acesso ao Conacup 2018. Então, o que você está esperando? Seja atualizado e tenha o melhor do seu conteúdo. Agora, se você está precisando fazer até mais horas com relação aos seus estudos, para te ajudar, nós daremos não só o certificado para você, mas o reconhecimento dessa quantidade de horas que está sendo cedida para você. Então serve também para a sua parte extracurricular. Não perca tempo, essa é uma chance única, uma exclusividade que você poderá acessar aqui embaixo, aqui em cima, algum lugar aqui, um link exclusivo para você, para que você possa adquirir esse acesso de membro VIP. Gostou dessa grande dica? Então, para você que está aqui, curta o Conacup 2018, seja um membro VIP, tenha o melhor dos conteúdos durante 2 anos desse acesso e com certeza você estará não só atualizado, mas estará preparado para que você possa conhecer, efetuar e colocar também em prática tudo aquilo que você aprendeu. Venha conosco então, seja um membro VIP Conacup.